Olá pessoal, tudo bem? Então, das aulas anteriores, a gente já viu que a luz é uma onda eletromagnética, né? E a gente também viu que quando essa onda luminosa interage com superfícies muito maiores que o seu comprimento de onda, a gente pode tratar essa onda luminosa como um raio de luz, né? Um raio luminoso. E a gente consegue, com uma boa precisão, né, explicar vários fenômenos físicos, né, entender a propagação desse raio luminoso através da ótica geométrica. Porém, como nós vamos para fenômenos de características ondulatórias, nós não podemos mais tratar o raio de luz como a onda luminosa como um raio de luz, né? Nós vamos ter que ver as propriedades ondulatórias para explicar alguns fenômenos físicos. E aí que a gente muda, né? A gente sai da ótica geométrica e vamos para a ótica física, né? Então, a ótica geométrica é quando a gente pode tratar a onda luminosa através de raios luminosos. E a ótica física é quando agora a característica ondulatória ela precisa ser levada em consideração para tratar os fenômenos, certo? Então, o primeiro fenômeno que eu apresento aqui para vocês no quadro é o fenômeno de interferência. O fenômeno de interferência não é nada diferente do que vocês viram provavelmente em Física 2 quando vocês estudaram ondas mecânicas, né? Então, o que é o fenômeno de interferência? Vamos imaginar que nós temos duas fontes emissoras de onda, né? Então, essa fonte 2 aqui, né, que está emitindo a onda 2, e uma outra fonte que está emitindo a onda 1. Vamos considerar que elas têm a mesma frequência e o mesmo comprimento de onda. A superposição dessas duas ondas, ou seja, quando elas interagem entre si, vai me dar uma onda resultante. Essa onda resultante ela vai depender, né, do tamanho da amplitude de cada uma das ondas e também quando a fase com que elas estão, né, a gente considerando elas ter a mesma frequência, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que, ó, se a gente olhar a amplitude da onda 2 aqui, né, que é essa onda aqui, né, ela tem uma amplitude aqui, vamos pegar aqui o zero, né, o valor de zero o valor da função quando ela é zero, então ela tem essa função aqui, ela tem uma certa amplitude. Se nós pegarmos essa onda 1 aqui, a gente observa que ela tem a mesma amplitude também, né? Então agora o que acontece quando essas duas ondas se encontram ou começam a caminhar pelo mesmo caminho, né? Vai acontecer uma interferência dessa onda aqui com essa onda aqui. Como ela, agora a gente tem que ver se elas estão em fase, então a gente já tem a mesma amplitude, olha. Então aqui a nossa onda estava num valor, a função aqui estava num valor zero e começa a ir para o seu lado de amplitude positiva, máxima positiva. Aqui também. Quando ela está aqui e começa a ir para o seu valor de amplitude negativa, essa aqui também inicia o caminho. Então, observe que elas estão em fase, né? Então, como elas estão em fase, a superposição da onda 2 com a onda 1 vai gerar esta onda aqui. Observem que a amplitude que nós temos aqui é 2 vezes a amplitude individual das nossas duas ondas. Por quê? Porque as duas tinham tamanho A, né? Amplitude e valor A. Observe que aqui o vale também vai ser 2A. Né? Então, quando a gente tem perfeitinho casando, né, duas ondas em fase, a gente diz que, né, quando a gente tem a superposição de duas ondas em fase, a gente tem uma interferência construtiva, né? Já se as nossas ondas elas estão defasadas de meio ciclo, então observe que agora eu tinha duas fontes contínuas emitindo ondas, né? E aí eu desligo a fonte 1 por um breve intervalo de tempo muito curto, que é o suficiente para eu defasar a minha onda de meio ciclo. O que significa a onda defasada de meio ciclo? Significa que, se aqui a função é zero, a linha zero da função, quando ela começa a ir para atingir uma amplitude negativa aqui, né, começa a ir para o lado negativo, a minha outra função ela está indo para o lado positivo. Então, observe que quando nós atingimos um vale nessa função aqui, nós temos uma crista nessa outra função. Né? A superposição dessas duas ondas vai gerar
um anulo dessa onda, né? A onda resultante aqui vai ter uma amplitude zero, né? E aí nós dizemos que aqui nós temos uma interferência destrutiva, assim como nós tínhamos uma interferência 100% construtiva, a gente pode falar de totalmente construtiva, aqui nós temos uma interferência totalmente destrutiva. Quando isso acontece? Quando as duas ondas elas estão separadas de quanto? De meio ciclo, né? Então, observe que aqui, quando a minha onda está indo em direção ao seu vale, a outra está indo na direção da sua crista. E quando eu somo as duas, a minha amplitude resultante vai ser zero, né? Então, interferência destrutiva e interferência construtiva, quando a amplitude resultante vai ser duas vezes a amplitude individual se elas tiverem a mesma amplitude, tá certo? Então esse é o fenômeno de interferência, que é só mais uma revisão que você já deve ter visto lá quando vocês estudaram ondas mecânicas. Então isso também é válido para nossas ondas eletromagnéticas e para nossas ondas luminosas. E esse tipo de interferência nas ondas luminosas formam figuras que você já conhece da natureza, que é, por exemplo, a nossa bolha de sabão, né? A gente vê uma bolha de sabão toda colorida devido ao fenômeno de interferência, né? O que acontece? Imagine que aqui está a parte de fora da minha bolha de sabão, a parte de dentro, né? A película vai estar aqui assim, mais ou menos. Um raio de luz vem, né? Ele vem aqui na nossa bolha, né? Quando esse raio de luz chega aqui, esse raio de luz chega aqui, ó, parte dele vai ser refratado, né? E parte dele vai ser refletido. Este que foi refratado para dentro da bolha, parte dele vai sair para cá, mas parte dele vai voltar e vai sair para cá. A gente já viu na nossa aula síncrona que o ângulo θ que este raio sai aqui é o mesmo ângulo θ que esse raio sai aqui. Então, esses dois raios vão chegar no nosso observador, né? E eles vão interagir um com o outro. E isso vai formar uma figura de interferência, tá? A gente vai ver que essa figura de interferência que vai formar nos nossos olhos vai depender, né, da espessura da nossa bolha. Tá? Não se preocupem, nós vamos estudar isso com bastante detalhe daqui 2 aulas. Não na próxima videoaula a gente vai estudar com bastante detalhe. Aqui é só para vocês verem um exemplo, né, da interferência do raio luminoso acontecendo na natureza. Né? A gente vê em películas de óleo também, quando tem um óleo no chão, né, as bolhas de sabão. Então a gente vai depois estudar esse fenômeno, né, a formação desse padrão de cores numa bolha de sabão, numa película de óleo, quando a gente for estudar a interferência em películas finas, tá certo? Bom, então agora esse fenômeno de interferência a gente não tem como mais estudar pela ótica geométrica, então a gente fala que a gente agora mudou para a nossa ótica física, tá certo? Bom, quando a gente fala de interferência devido a duas fontes de onda luminosa, é importante que essas duas fontes sejam coerentes, e nós já vamos estudar daqui a pouquinho o que são a coerência entre essas duas fontes, tá certo? Bom, aqui o princípio de superposição está quase que repetido a primeira frase do nosso quadro, né? Que é quando duas ou mais ondas se sobrepõem, o deslocamento resultante em qualquer ponto, né, em um dado instante, pode ser determinado somando-se o deslocamento instantâneo de cada uma onda, como se elas estivessem sozinhas, né? Então, o que aqui nós estamos dizendo? Que se nós temos aqui, né, um conjunto de pedras, aí temos uma entrada aqui, né? E aqui nós temos mais um conjunto de pedras. As ondas, né, a frente de onda ela chega aqui, é como se fosse nós temos um novo gerador de onda, né? Vai gerar ondas assim. Mas a gente que está na praia não está vendo este padrão aqui, né? Por que a gente não está vendo? Porque aqui vai ter outra entrada. O que nós estamos vendo é a interferência dessas ondas aqui com essas ondas aqui. É esse o padrão que nós estamos vendo. E imagine, né, e observe que esse padrão ele é individual. Então, você observa o que nós temos neste ponto, né? A onda ela não deixa de existir, ela continua seguindo, né? O que acontece é a interferência naquele ponto que a gente vai olhar, né? E a interferência
Se aqui nós vamos ter a água do mar bem planinha ou uma amplitude bem grande, tudo vai depender de como, né, em qual fase que está chegando cada uma delas. Se elas chegarem, uma onda chegar, né, a onda que vem daqui chega neste ponto aqui, chega com vale, e a onda que está sendo emitida daqui chega neste ponto aqui com vale também, né, nós vamos ter uma amplitude bem grande. Se uma chegar com vale e a outra chegar com a crista, nós vamos ver uma calmaria instantânea nesse mar aqui, né, que é devido à superposição dessas duas ondas, certo? Bom, nós vamos estudar aqui, né, nós vamos focar nossos estudos em ondas senoidais, tá, que a gente já estudou, né, a gente viu que a nossa onda eletromagnética é feita por um campo elétrico, é formado por um campo elétrico senoidal e um campo elétrico, aí um campo magnético senoidal também, obviamente, né. Nós vamos só estudar ondas que têm a mesma frequência e a gente vai também com o mesmo comprimento de onda, né. Nós vamos fixar o nosso comprimento de onda, porque se vocês lembram também, o nosso campo elétrico, por exemplo, definido, ele depende do comprimento de onda. Então a gente vai fixar o comprimento de onda, e fixando o comprimento de onda, a gente vai ter uma luz monocromática, né? O que é uma luz monocromática, né? É um raio luminoso, por exemplo, verde, né? Então vai ter o lambda do verde, o comprimento de onda do verde, ou do vermelho, ou do amarelo. Né? A gente não vai estudar a interferência devido a duas fontes de luz branca, por exemplo, que a luz branca compõe, né, todos os comprimentos de onda do visível. Bom, essa figura aqui é importante, essa figura aqui, né, ela é importante para a gente entender o que a gente vai ver. O que nós temos representado aqui, né? Nós temos uma fonte representada aqui por esse círculo central, né? Aqui esse X que eu fiz. Essa fonte está emitindo frentes de onda. Né? Então, essa fonte emite uma frente de onda aqui, depois de um certo tempo essa frente de onda se localiza aqui, depois de um certo tempo se localiza aqui, e essa frente de onda vai se propagando em todas as direções. Agora, o que acontece? Assim que essa frente de onda está aqui, ela se propaga até este ponto aqui, a minha fonte emite uma nova frente de onda. E assim que essa segunda frente de onda ela se encontra aqui, né, aquela primeira se encontra aqui, e aqui vai estar sendo emitida a terceira frente de onda. E no futuro, quando a gente vai ver um bom tempo depois, a gente vê um contínuo de ondas. Né? E a distância entre as frentes de onda, entre essa frente de onda e essa frente de onda, né, é uma onda nova. A frente de onda, consideramos uma onda nova. Então, essa distância aqui vai ser o lambda, que vai ser o nosso comprimento de onda. Né? Para eu saber qual é a velocidade da minha frente de onda, né, é o famoso V igual a lambda F, né, que vai dar, né, a frente de onda estava aqui, depois de um tempo T, num período, ela vai estar aqui e outra onda está chegando, outra frente de onda está chegando ali. Tá bom? Bom, então, óbvio que se nós vamos para uma nossa ótica senoidal, né, como aquele argumento do seno depende do lambda, a gente vai querer uma luz monocromática. Né? O que é uma luz monocromática? Que a nossa luz vai ter uma única cor, né, um único comprimento de onda ou uma única frequência. Tá certo? A melhor, né, a fonte de luz monocromática mais usada, que você consegue ter de maneira mais fácil, é o laser. Né? E o laser, o mais barato que a gente encontra é o laser vermelho, né, da luz vermelha, com comprimento de onda de 632,8 nanômetros. Né? Esse laser aqui, o de neon hélio, é o mais comum. Né? Então, a gente vai ver que se nós quisermos fazer a interferência entre ondas no visível, né, eu vou precisar de duas fontes. As duas emitindo ondas luminosas, para que essas ondas luminosas interajam entre si, né, e sofram o efeito de interferência. O melhor seria ter dois lasers. Se eu tiver dois lasers, né, eu consigo ter o fenômeno de interferência de maneira bem legal e bem fácil de obter. Tá? E agora, por que os lasers? Né? Porque os lasers eles são considerados
fontes coerentes. Mais para frente, a gente trata um pouquinho melhor isso, por que o laser, né, em especial na aula sobre películas, né, o porquê que o laser é considerado uma boa fonte coerente. Né? Bom, então qual que é a definição de fontes coerentes? Né? Então, o que são duas fontes monocromáticas? Elas são coerentes quando há uma diferença de fase constante entre elas. Né? Repare que, eu vou ler de novo, né? São coerentes quando há uma diferença de fase constante entre elas. Repare que eu não estou falando que não haja diferença de fase, estou dizendo que tem que ter uma diferença de fase constante, ou seja, as fases não precisam ser a mesma. O que eu estou dizendo para vocês aqui é o seguinte: imagine que eu tenho uma fonte emissora de luz aqui, né? E ela está emitindo uma onda assim. Imaginamos que eu tenho agora uma outra fonte de emissora de luz aqui, né? E ela está emitindo. Opa! Está emitindo. Não, deixa eu fazer igualzinho. Assim, né? Vejam que, né, a diferença de fase entre essas duas aqui, né, ela é constante, é sempre a mesma. Essa diferença, quer dizer, aqui é constante e opa, deixa eu ver. É constante e é zero, né? Porque elas estão em fase, certo? Agora, se essa daqui tiver assim, ó, isso, elas estão defasadas de meio ciclo, π, né? A diferença de fase, π, mas é constante também. Se elas aqui tá assim, ó, aqui, né? Bom, deixa eu pensar um pouco aqui. Pode estar chegando assim, né? Ó, é isso. Aqui é praticamente o mesmo, né? Mas o que eu quero dizer é que pode ser π. Quando elas estão em fase é 0 ou 2π, né? Quando elas estão meio ciclo é π. Mas eu posso ter uma diferença de fase entre elas que varia de 0 a 2π, né? O que eu quero dizer é que eu preciso de fonte onde essa diferença de fase, se existe uma diferença de fase entre essas duas fontes, que ela seja constante. O que não dá para fazer é que se eu tiver duas fontes onde a diferença de fase não é constante, ou seja, o tempo todo, numa hora essa onda, vamos pegar aqui, né? Numa hora essas duas, aqui nós temos uma diferença de fase 0. Depois nós temos uma diferença de fase de π. Depois eu tenho uma diferença de fase de 45 graus. Aí essas duas fontes aqui, elas não vão ser coerentes. Para que eu consiga observar o fenômeno de interferência, é preciso que as duas fontes sejam coerentes. Coerentes são fontes onde a diferença de fase entre elas é constante. Se essa constante for 0, significa que elas não estão defasadas, elas estão na mesma fase. Precisa? Não, não precisa. Se a diferença de fase delas for 180, significa que elas estão defasadas de meio ciclo. Né? Então tem uma diferença de 180 graus, de π. Tá? Então isso que é importante. As fontes coerentes é que essa diferença de fase entre as duas fontes que eles estão emitindo não está mudando no tempo. Tá bom? Bom, algo aqui que a gente não estudou ainda, a gente vai estudar mais para frente, que é sobre polarização. Então agora aqui vocês vão ter que acreditar em mim, né? Que a gente vai trabalhar com ondas que têm a mesma, né? Que as fontes têm a mesma polarização, e isso é uma vantagem, porque a gente consegue descrever a nossa onda como uma função escalar, porque ambas estão na mesma direção, né? A amplitude do campo elétrico, do campo magnético, nossa onda vai estar na mesma direção de oscilação, tá certo? Então, a gente tem fontes que possuem a mesma polarização. Por enquanto, eu vou dar essa informação. Mais para frente, né? A gente vai estudar com detalhes e essa parte vai ficar mais clara, tá bom? Bom, então, partindo do que a gente viu até agora,
vamos imaginar, né, que agora nós temos duas fontes de onda luminosa, né, S1 e S2. Né? Então, o que eu digo para vocês? Essas duas fontes aqui, certo? São duas fontes de onda monocromática e são duas fontes coerentes. O que significa que são duas fontes coerentes? Significa que a diferença de fase da onda emitida por S1 vai ser constante em relação à onda emitida em S2. Se elas estão sendo emitidas defasadas, né? Quando uma está emitindo, a onda parte dela no máximo, a outra parte na crista e a outra amplitude parte no vale, elas estão defasadas de 180, mas não tem problema. Né? Então, nós vamos partir do seguinte, nós temos duas fontes, elas são duas fontes coerentes. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos pegar este ponto A aqui, ó, e o que a gente vai? Bom, a distância da fonte 1 daqui até o ponto A, né? Essa distância aqui, ó, como o ponto A está bem simétrico e bem no meio, essa distância aqui, ó, vai ser a mesma distância que essa distância aqui. Tá certo? Né? Então, a distância do ponto 1, né, R1A, é a distância do ponto 1 até o ponto A. R2A é a distância da fonte 2 até o ponto A. Sendo que o R1A é igual ao R2A, né? A onda produzida na fonte 1 leva o mesmo tempo para chegar no ponto A que a onda produzida no ponto S2. Tá certo? Bom, agora, se nós partirmos que S1 e S2 estão emitindo a nossa onda em fase, ou seja, a diferença de fase entre as duas fontes é zero, né? É zero, ou seja, se a fonte S1 manda a onda que sai de S1, sai com a crista, né? S2 sai com a crista também. Estão na mesma fase. Então, como nós considerando S1 e S2, né, que elas são duas fontes de onda coerente, onde a diferença de fase entre elas é zero, ou seja, as duas estão emitindo na mesma fase, imaginem que se essa onda que saiu daqui, né, deixa eu apagar aqui, essa onda que saiu daqui, se essa onda chegou com a crista aqui, ó, essa onda que saiu daqui, se ela sai na mesma fase que essa, também vai chegar na crista aqui. Né? Por quê? Porque essa distância aqui é igual a essa distância aqui. Então, se essa onda aqui saiu daqui, né? E agora, quando ela chega lá, ela chega num vale, por exemplo, obrigatoriamente essa onda que saiu aqui está em fase, também vai chegar num vale. Né? Então, vejam que se essas duas ondas, essas duas fontes, S2 e S1, são fontes de luz coerentes, né? E eu estou dizendo que elas estão em fase, a diferença de fase entre as fontes é zero, né? Bom, então aqui, né, S1 e S2 atingem o ponto A na mesma fase. Isso, né, considerando... bom, eu não coloquei aqui, mas tinha que colocar, né, considerando que a diferença de fase entre as fontes é zero. Né? E vejam que, né, então as duas ondas se somam e a amplitude total é o dobro da amplitude de cada onda individual. Ou seja, se essas duas ondas aqui, essas duas fontes, né, S1 e S2, né, estão emitindo ondas e elas estão em fase, as duas fontes estão em fase, qualquer ponto desse eixo aqui vai ser um ponto de interferência construtiva. Né? Porque como elas estão em fase, aqui sempre vai chegar, elas vão chegar igual porque a distância que elas percorrem é a mesma. Né? Então, elas chegam em fase. O que aconteceria? Me mandem no e-mail. O que aconteceria nessa linha aqui se essa onda aqui essa fonte aqui tivesse defasada de meio ciclo em relação a S1. Eu quero saber o que aconteceria na minha linha
linha X, se a fonte 2, né? Só seria a fonte coerente? Seria coerente, porque a diferença de fase e a constante seria de meio ciclo. Né? O que aconteceria? A gente viu que, como elas estão em fase, estão emitindo ondas em fase, e a mesma distância para elas, então aqui nós temos interferência construtiva. Eu quero saber o que acontece se elas estivessem defasadas de π sobre 2. De π, né, de 180. Bom, então, né, para esse nosso caso, mais uma vez, para fontes que estão emitindo duas ondas luminosas em fase, né, no eixo X elas todas vão chegar iguais, né, e aí nós sempre vamos ter interferência construtiva. Tá certo? Então, todos os pontos aqui são pontos de interferência construtiva. Vamos pegar um ponto B qualquer aqui, né? Esse não é o mesmo ponto B, mas podia ser, né, um P2, um ponto qualquer das duas fontes, né? E aí a gente tem, olha, que a distância entre a fonte 1 e esse ponto B aqui, ó, né, é de 7 comprimentos de onda. E a distância da fonte 2 até esse ponto B aqui é de 9 comprimentos de onda. Né? Então, observe que uma crista proveniente de S1 chega em B exatamente 2 ciclos antes de uma fonte emitida por S2. Né? Só que, por mais que ela chegue no ciclo antes, quando a onda emitida por aqui chegar aqui, elas vão estar em fase. Desde que as duas fontes estejam emitindo na mesma fase, vão chegar lá em fase. Por quê? Olhem só. Vamos partir do momento que você consegue ver o primeiro lançamento, a primeira frente de onda. Né? O que acontece? Quando essa aqui emitiu uma frente de onda e essa aqui emitiu. Observe que elas emitem em fase. Né? Quando a azul chegou aqui, né, a verde, ó, se são 9, então aqui 8. A verde chegou aqui, ó. Né? Quando a azul chegou aqui, a verde chegou aqui. Certo? Então, quando a azul chegou aqui, a verde chegou. A primeira frente de onda, mas é um contínuo de frente de onda. Quando a próxima frente de onda chegar lá no ponto P, tá aqui a próxima frente de onda chegar no ponto P, né? Aonde que está a verde? A verde vai estar aqui. Né? Quando daí a terceira frente de onda chegar aqui, aonde vai estar a verde? Vai estar chegando a verde também. Então observem que por mais que aí tem uma distância de 2 lambdas a mais, mas depois que já passou a terceira e a quarta frente de onda, e isso é um contínuo, né, você já não vê mais quem chega antes, quem chega depois. O que você vê é que tanto a onda né, a onda de S2 quanto a onda de S1, ambas chegam neste ponto aqui em fase. Em fase. Né? Porque a diferença de caminho que cada uma tem que percorrer é igual ao número inteiro de comprimento de onda. Né? Né? Então a amplitude também será a soma das amplitudes individuais, né? Porque elas também vão chegar em fase. Ou seja, se as ondas que são emitidas aqui de S1 chegam aqui sendo um vale, as ondas emitidas por S2 também vão chegar aqui como um vale. Né? É claro que emitiu aqui e emitiu aqui, quando essa emitida aqui tiver 2 ciclos depois, é que essa aqui vai chegar. Só que ele não para de emitir, né? Então, é isso que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar num contínuo e não em algo individual. Tá certo? Bom, agora, observem que, né, se, tanto neste caso aqui, nesse caso aqui porque a distância entre elas é a mesma. Nesse nosso outro caso aqui, a diferença de caminho, né, ou seja, o caminho que a onda percorre aqui em relação ao caminho que a onda percorre aqui, se a diferença de caminho for o número inteiro de comprimento de onda, elas sempre vão chegar em fase. Né? Então, quando a gente vai ter uma interferência construtiva, né,
quando as ondas provenientes de duas ou mais fontes chegam a um ponto, né, a amplitude é a soma das amplitudes individuais. Né? Isso aqui é geral. Né? Então a gente vai ter uma interferência construtiva quando a diferença de caminho, que nós vamos chamar de R2 menos R1, vai ser m lambda, onde m é um número inteiro. Né? Mas, então, por que tem um sinal de menos aqui também? Né? Porque observe que nós estamos pegando a diferença de caminho entre esse ponto e esse ponto aqui, tem um ponto P2 tem uma diferença de caminho positivo ou negativo, né? Dependendo quem eu pego, R2 ou R1 primeiro. Agora, nesse outro ponto aqui, se eu pegar a mesma relação R1 menos R2, aqui vai ser, né, negativo. Então, o nosso número inteiro pode ser positivo ou negativo, certo? Então, vamos lá, para interferências. Opa! Esse é o ponto B. Ué, cadê o ponto? Ah, tá. Né? Então, vejam, a gente vai ter interferências construtivas, né? Quando a diferença de caminho entre as duas fontes, quem é a diferença de caminho? Tem a minha fonte e o ponto que eu quero observar. A diferença de caminho vai ser... Eu tenho duas fontes, né? A fonte aqui e a fonte de cima. Fonte embaixo, fonte em cima, e aqui eu quero observar. Opa, a câmera está aqui, né? Aqui. Fonte aqui e fonte aqui. Né? Qual a diferença de caminho? A diferença de caminho vai ser o caminho que o raio luminoso... A onda luminosa sai daqui e chega lá, menos a diferença de caminho da onda luminosa que saiu da outra fonte e chegou lá. Né? A diferença de caminho é essa daí. E veja, quando essa diferença de caminho for o número inteiro de comprimento de onda, lá na minha mão, essas ondas vão chegar na mesma fase. Tá? Pense um pouco sobre isso. Vocês precisam entender isso. Tá? E o que acontece agora quando a diferença de caminho não for o número inteiro de comprimento de onda? Né? Então, é o que nós temos aqui na nossa figura aqui, o P3, né, onde o P3, este P3 aqui, tá, da figura, é o nosso ponto C. Né? Então, observem que a distância da fonte 1 até o ponto C é de 7,2 a 7,25 lambda, né? Em relação ao comprimento de onda, essa é a distância. E a distância da fonte 2 até o ponto C ali, que é o P3, é 9,75 lambda. Né? Então, o que a gente tem? A diferença de caminho, né, da onda luminosa que sai da fonte 2 para a onda luminosa que sai da fonte 1 é de 2,5 lambda. Né? Essa é a diferença de caminho entre eles. Observe que não é um número inteiro, é um número semi-inteiro de lambda. Né? E o que isso significa? Né? Tá aqui, né, a diferença de caminho, um semi-inteiro, significa que as duas ondas provenientes da fonte 1 e da fonte 2, elas vão chegar no ponto C com uma diferença de fase de meio ciclo. Né? Porque, como a diferença de caminho é de meio de um semi-inteiro de comprimento de lambda, se a onda da fonte 1 chegar no vale, significa que a onda da fonte 2 vai chegar na crista, né? Defasado de meio ciclo. Tá? Então, basicamente é o que está escrito aqui, né? Uma crista que chega no mesmo ponto, uma crista da onda que chega no ponto ao mesmo tempo que chega o vale da outra fonte. Né? Por quê? Porque a diferença de caminho é um semi-inteiro de comprimento de onda. Né? Quando a diferença de caminho é um número inteiro de comprimento de onda, elas sempre vão chegar em fase. Né? Porque você tem uma defasagem de um comprimento certinho de comprimento de onda. Agora, como agora a diferença de fase é de meio comprimento de onda, a gente vai ter uma interferência que a gente chama de destrutiva. Né? Porque você vai chegar o vale de uma, né, com a crista de outra, por exemplo. Né? E aí nós temos a nossa interferência construtiva. Então, o que a gente diz? Que a interferência destrutiva para duas fontes, claro, sempre para a gente ver a figura de interferência tem que ser fontes coerentes, né? Mas o que nós estamos vendo aqui é para fontes coerentes e que as fontes não têm diferença de fase. Né? Então, para duas fontes que não têm diferença de fase, nós vamos ter uma interferência destrutiva quando a diferença de caminho for
um semi-inteiro de lambda, né? Semi-inteiro de lambda a gente consegue escrever dessa maneira aqui, né? M, onde que M é o número inteiro, mais o meio. Então, nós vamos ter, quando a diferença de caminho for meio lambda, quando o M é 0, quando o M é igual a 1, nós vamos ter 3 meios de lambda e assim por diante, né? Então, aqui só a legenda, né? R1 é a distância de qualquer ponto lá do nosso ponto P até a fonte, e R2 é da nossa segunda fonte até o ponto P. Né? O ponto P é onde que vai formar a nossa figura de interferência, certo? Então, recapitulando e finalizando essa parte, então, quando a diferença de caminho for o número inteiro de lambda, eita, queria só circular aqui, isso, né? Quando a diferença de caminho das fontes até o ponto onde que eu quero ver a interferência for o número inteiro de lambda, nós temos interferência construtiva lá no ponto. Quando a diferença de caminho for, né, quando a diferença de caminho for um semi-inteiro de lambda, nós vamos ter uma interferência destrutiva lá no ponto. Vejam que neste caso aqui, para duas fontes coerentes, como sempre, mas que estão na mesma fase, não tem diferença de fase entre elas. Lembre, se a fonte 1 e a fonte 2 tivessem uma diferença de fase de meio ciclo, né, nós teríamos interferência construtiva agora aqui neste caso aqui. Né? Porque você teria uma defasagem de meio ciclo já na fonte, nas fontes, e aí a diferença de caminho dá uma defasagem de mais meio ciclo, então você completou um ciclo inteiro, e aí você teria interferência construtiva. Tá? Então esse nosso caso, visto aqui, é para duas fontes coerentes, obviamente, mas que a diferença de fase entre elas é zero. Lembrando que uma fonte coerente é quando a diferença de fase entre duas fontes, né, as fontes são coerentes quando a diferença de fase é constante, tá? Bom, para a gente finalizar as curvas antinodais, né, é o que acontece. Cada fonte aqui, né, está emitindo a sua circunferência, certo? E o que nós temos no ponto aonde que as circunferências se cortam, né, a gente tem interferências construtivas, né, que é o que está escrito aqui, ó, as curvas que cortam as circunferências concêntricas indicam curvas que ligam os pontos aonde ocorrem as interferências construtivas. Então, se vocês olharem aqui, né, todos os pontos onde que as circunferências estão cortadas, aqui ó, a gente passa umas linhas, né? Essas linhas aqui nós chamamos das linhas antinodais, né? Ou seja, todas essas linhas aqui nós estamos tendo interferências construtivas, né? Observe o nosso ponto C aqui, está fora dessas linhas aqui, né? Então, nós temos, né, que as ondas chegam um semiciclo, fora de fase, interferem destrutivamente, né? Então, observe que no nosso ponto A aqui, né, é o M igual a zero, então cada linha dessa aqui representa um dos nossos M's, né? E eu pergunto para vocês me responderem, né? O eixo Y aqui, o que nós temos? Se eu falar para vocês, olha, a distância entre a fonte 1 e a fonte 2 é de 4 lambda. Essa distância aqui é de 4 lambda. Né? O que nós temos no eixo Y? Nós temos interferências construtivas ou destrutivas, tá? Quero ver a resposta de vocês no e-mail, tá bom? Então, a resposta é, se a fonte 1 e a fonte 2 estão a uma distância de 4 lambda, né? O eixo Y, nós temos as interferências construtivas ou destrutivas, certo? Bom, agora a gente vai, né, o famoso experimento de interferência, que é o experimento de duas fetas, tá certo? Bom, tirando o laser, é muito difícil a gente ter uma fonte de luz coerente. Por quê? Porque a luz ela vem de interações atômicas, né? Decaimentos atômicos. E esses decaimentos atômicos, eles acontecem de maneira praticamente individuais, né? Claro que há um desencadeamento, mas é praticamente individual. Então, as emissões de luz dentro de uma fonte luminosa, elas não são sincronizadas,
né? Então, se elas não são sincronizadas, você não vai ter uma coerência nas fases, né? Já o laser, o que acontece o laser? O laser é uma fonte de onda coerente, porque quando há a emissão de luz por dentro do teu material, né? Quando há essa emissão, quer dizer que todos os átomos decaíram quase, né, ao mesmo tempo, né? É como se um decaimento leve todos os outros decaimentos ao mesmo tempo e você tem a fonte de luz coerente. Mas, na maioria, né, numa lâmpada, no sol, né, essas fontes de luz elas não são nada coerentes, porque os átomos estão decaindo e estão emitindo luz, cada um, entre aspas, no seu tempo, né, não sincronizados. Então, é muito complicado a gente ter, com exceção do laser, a gente tem uma fonte de luz coerente, e é por isso que a gente não vê figuras de difração, por exemplo, na parede da nossa casa e assim por diante, né? Porque imagina, você está na sua casa, você tem duas lâmpadas, essas lâmpadas, né, são fontes de luz, e por que a gente não vê figuras de interferência na parede da nossa casa? É porque as fontes de luz que nós temos não são fontes de luz coerente. Agora, se você tiver dois lasers, você consegue fazer as figuras de difração que nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Então, veja, se hoje é difícil, né? Hoje a gente tem o laser, mas imagine 1801, né? Então, Thomas Jung, né? Em 1801, Thomas Jung, ele era médico, mas ele teve muitos experimentos na física, ele trabalhou com decifrando hieroglifos, né? Ele, na física, até fugiu o nome agora, coeficiente elástico, não fugiu o nome, coeficiente de elasticidade, né? É definido por ele, né? O Thomas Young também foi até o nome, né? O coeficiente de Young, que mede a elasticidade do material. Né? Então, em 1801, então, ele provou que a luz sofre interferência, né? Provando que a luz era uma onda, né? Então, foi lá e ele disse, olha, como sofre interferência, isso é um fenômeno conhecido, fenômeno característico de propriedades ondulatórias, então a luz é uma onda, né? Só que para isso ele precisou criar uma fonte duas fontes de luz coerentes, né? Por que duas? Porque ele precisava interagir uma com a outra. E era muito complicado como você vai fazer uma fonte de luz coerente, né? Bom, claro que primeiro ele pegou uma onda monocromática, isso não é problema, né? Então, numa única frequência. E aí agora como que ele falou, né? Como que ele demonstrou, né? Como que ele criou essa fonte pontiforme. Basicamente, né, aqui a gente tem uma fenda, mas ele pegou um papel, uma cartolina e fez um pontinho, né, um buraquinho pontiforme, muito pequeno. E o que acontece? Então, a tua luz monocromática, porém, né, em todos não sincronizada, ela chega aqui no teu anteparo, com o teu buraquinho muito pequeno, né, e o que vai acontecer? Lembram quando a gente viu lá os princípios de Jung, né? Quando chegar aqui, esse anteparo vai ser como se agora nós tivéssemos uma fonte aqui, né? E observem que quando essa frente de onda gerada aqui em S0, quando ela chega aqui, ó, a mesma frente de onda que vai gerar essa onda aqui, vai ser a que gera essa onda aqui. Então, reparem que se a frente de onda que gera a nossa onda aqui é a mesma que gera a onda aqui, o que nós temos? Nós temos duas fontes de onda coerentes, né? E qual é a diferença de fase entre elas? É zero, né? Porque é a mesma frente de onda que está gerando essas duas ondas aqui, né? Então, vejam só que genial que ele foi, né? Então, aqui nós temos uma luz monocromática, mas nada coerente, né? Quando passa por essa frestinha aqui, né? Você faz com que agora esse aqui seja o nosso emissor de onda, né? E essa onda criada que está saindo daqui,
vai ser, né, a nossa luz que vai gerar as nossas duas fontes, S1 e S2. E quando a gente vai olhar lá no nosso painel, né, a gente vê o que? Faixas claras, faixas escuras, faixas claras, faixas escuras e assim por diante. Né? O que isso quer dizer? Interferência construtiva e interferência destrutiva. Né? E aí a gente viu o fenômeno de interferência. Né? Imaginem que se não houvesse o fenômeno de interferência, o que nós íamos ver? Nós veríamos todo esse painel iluminado, né? E não veríamos essas franjas, tá certo? Então, foi a maneira dele. Hoje em dia, se eu quero ver, eu não preciso dessa etapa aqui. Basta eu botar um laser aqui e um laser aqui. Né? Eu sei que a diferença de fase vai se manter constante, né? Ela não vai ficar mudando no tempo. Então, a gente também tem a figura de difração. Né? Então, um pouquinho sobre o experimento. Né? Então, a largura é mais ou menos de 1 micrômetro. Então, S0 vai ser a nossa fonte ideal. E aí, S1 e S2 vão ser as nossas fontes coerentes. Né? Por quê? Por que elas são coerentes? É aquilo que eu falei. Porque elas vão ser excitadas pela mesma frente de onda, ou seja, elas vão oscilar na mesma fase. Né? Porque não faria sentido físico, né, essa frente de onda gerar algo diferente daqui e daqui se eles são iguais. Né? Então, a gente tem as nossas duas fontes coerentes. Então, o que a gente vai observar no anteparo, né, são faixas iluminadas e faixas escuras. Né? Quem são as faixas iluminadas? Interferência construtiva. As escuras, interferência destrutiva. Certo? Bom, agora o que a gente pode fazer é relacionar essas faixas, tanto faz ou as iluminadas ou as escuras, com a diferença de caminho entre a luz produzida em S1 e S2. Né? Então, o que nós temos aqui? Aquela agora, né, a gente já tem as nossas duas fontes de luz coerente. Né? Então, a luz que sai daqui chega num ponto P do meu anteparo, que está uma distância Y aqui dessa linha central aqui. Tá? Essa luz que saiu daqui, chegou aqui, ela vai interagir com a luz que saiu lá da outra fonte, chegou aqui também. Certo? Vejam, nós temos uma diferença de caminho. Este caminho aqui não é igual a este caminho aqui. Certo? Né? E o que a gente sabe? Que a diferença de caminho entre essas duas fontes aqui, o que nós temos? Que a diferença de caminho, se a diferença de caminho, ou seja, esse caminho aqui, menos esse, for múltiplos de lambda, número inteiro de lambda, nós vamos ter no ponto P uma interferência construtiva. Se a diferença de caminho daqui até aqui, né, for números semi-inteiros de lambda, nós vamos ter no ponto P uma interferência destrutiva. Certo? Bom, calcular para essa diferença de caminho aqui, ela não é nada muito simples para essa figura aqui. Porém, o que acontece? A gente sabe que a distância entre as duas fontes geralmente é muito menor que a distância que nós estamos aqui do anteparo. Né? Então, se nós fizermos essa suposição, fica muito mais fácil de nós calcularmos. Né? Então, quando a gente considera R muito maior que D, isso é muito simples, é muito válido, não é uma aproximação grosseira, é uma aproximação muito boa, porque geralmente o nosso diâmetro, o nosso D ali é na faixa de micrometros e o nosso R às vezes na faixa de metros, né, centímetros. Então, é uma aproximação muito válida. E aí, quando a gente faz essa aproximação, ou seja, esse R é muito grande, a gente pode considerar o R1 e o R2 sendo retas paralelas. Então, se eles são retas paralelas, fica fácil a gente calcular a diferença de caminho, porque observe o seguinte, como eles são retas paralelas, quando esse raio aqui parte, ó, então, quando este raio
parte da fonte S1, né? Este caminho aqui, ó, é comum para os dois, certo? Então a diferença de caminho, né? Este caminho todo aqui menos este caminho aqui, essa diferença de caminho vai ser simplesmente este valor aqui, tá? E aí, por que isso aqui é D seno θ? Olha só, se este valor aqui é θ, esse valor aqui também é θ, certo? Observe que aqui nós temos 90, então este valor aqui é 90 menos θ. Então, vamos guardar aqui, 90 menos θ, tá bom? Observem que essa linha aqui, ó, isso aqui faz 90 aqui, né? Por isso que eu quero as retas paralelas, aqui forma 90. Logo, se aqui forma 90, aqui é 90 menos θ, nós vamos ter que este valor aqui, este valor aqui é θ, né? Reparem que aqui nós temos 90, então nossos catetos são esses dois que eu risquei aqui, ó, o cateto adjacente e esse aqui é o cateto oposto. Quem é a nossa hipotenusa? É o nosso valor D, né? Então, essa distância aqui, ó, né? Então, o que eu posso dizer é que o seno de θ é o oposto pela hipotenusa. Oposto, que é o... Como que eu posso chamar aqui? O Szinho, não. Chamar de Azinho, né? Pode ser. Azinho, né? Pela hipotenusa que é D, né? Então, aquela distância lá, o Azinho que eu chamei agora, é D seno θ. Né? Então, reparem que a nossa diferença de caminho, que é essa diferença aqui, né? A diferença de caminho que a onda luminosa que saiu daqui tem para que saiu da fonte 2, vai ser dado por D seno θ. Ou seja, se a diferença de caminho é D seno θ, agora a gente sabemos que se a gente tem interferência construtiva ou destrutiva, né? Dependendo do ângulo e dependendo do D. Né? Então, onde D é a distância entre as fendas, tá? Esse D, se vocês repararem, essa distância, ela não é o tamanho aqui, né? O tamanho D, ele é medido entre a parte central aqui com a parte central aqui, tá? A parte central da tua fenda. E o ângulo θ, né? O ângulo traçado em umas retas a partir das fendas em direção normal ao plano das fendas. Ou seja, o nosso θ, eu vou pegar um raio aqui, ó, é o ângulo que esse raio cruza com esse eixo normal aqui, né? Ou então, se eu quero pegar no meu anteparo um ponto aqui, aí o θ vai ser esse valor aqui, tá certo? Quem cruza vai dar o θ. Bom, e agora ficou fácil, entre aspas, né? Agora, depois que a gente fez tudo isso, né? Então, o que acontece? Nos pontos onde a diferença de caminho é igual ao número inteiro de comprimento de onda, né? A gente vai ter uma região brilhante, né? Ou seja, nós vamos ter interferência construtiva. Então, as regiões brilhantes na tela, que são as interferências construtivas, vão ocorrer quando a diferença de caminho, D seno θ, for igual a m lambda, né? Claro, por que nós estamos considerando isso? Porque a nossa fonte de luz, o S1 e S2, estão em fase, né? A diferença de fase entre eles é constante e é zero, porque ambas são oriundas da mesma frente de onda. Se eu colocar um materialzinho aqui e fazer com que a diferença de fase, né, que atrase um pouco e a diferença de fase está defasada de um certo valor, aí a gente tem que rever a diferença de caminho. Então, vejam, o que é importante? Que uma interferência construtiva e destrutiva, ela é criada por duas coisas. Diferença de fase e diferença de caminho. Né? Se as duas fontes têm a mesma fase, ou seja, a diferença de fase entre as duas fontes é zero, o que vai dizer se a interferência construtiva ou destrutiva é só a diferença de caminho.
né? Quando a diferença de caminho for um número inteiro de lambda, nós temos interferência construtiva, porque elas vão chegar sempre na mesma fase. Quando a diferença de caminho faz com que você tenha um número semi-inteiro de lambda, aí elas vão chegar defasadas de meio ciclo. Se elas chegam defasadas de meio ciclo, nós temos uma interferência destrutiva, né? Então, isto é bem importante entender. Agora, claro, se as minhas fontes elas têm uma diferença de fase que é constante, então elas são coerentes, se a diferença de fase entre elas, que elas estão emitindo, é de π, de meio ciclo, então a gente vai trocar com a diferença de caminho, né? Vai mudar essa condição também, né? Nós vamos ter o contrário, né? Então eu preciso, quando eu tenho uma diferença de caminho de meio ciclo, no final, né, de meio comprimento de onda, né, um semi inteiro, aí mais um meio ciclo, então a gente coloca elas em fase quando elas se encontram. Tá? Pense um pouco sobre isso. Bom, da mesma forma, partindo do princípio que as nossas fontes, a diferença de fase entre a fonte 1 e a fonte 2 é zero, né? Elas estão na mesma fase, então a gente vai ter que a diferença de caminho é igual ao número semi-inteiro para a gente ter interferência destrutiva. Né? Então, o que nós vamos ver? Quando a gente olha a nossa faixa, linhas claras, claro, olha só, por que nós temos linha clara aqui? Nós temos a linha clara neste ponto aqui, porque olha, a diferença de caminho aqui ó, é a mesma. Né? Então, se elas estão saindo na mesma fase aqui e aqui, vai ter claro. Agora, se eu coloco essa fonte aqui defasada de meio ciclo, nós vamos ter uma linha escura aqui. Né? Bom, então nesse ponto aqui, quando chega aqui, ó, o que eu posso dizer? Deste caminho aqui, ó, a diferença desse caminho aqui são números inteiros de lambda, certo? Bom, e obviamente, né, isso aqui é importante também, né? A sucessão de faixas claras e escuras a gente chama de franjas de interferência, tá? Então, quando a gente fala de franjas de interferência, a gente está falando dessas faixas escuras, claras, escuras, né? Bom, a gente também consegue achar a posição, né? Aonde que vai estar a minha faixa clara, onde vai estar a minha faixa escura, ou seja, eu consigo achar a posição de cada faixa em relação a essa linha aqui. Né? Então, essa posição Y, eu quero dizer assim, olha, na posição Y, o que eu tenho aqui no ponto P? Tem uma faixa clara ou escura, né? Bom, para isso a gente usa a geometria. Né? Observe que, se nós considerarmos, né, o nosso R muito maior do que D, quanto maior o nosso R maior que D, mais essa linha aqui, né, vai se aproximando mais para cá, e aí nós podemos dizer que o nosso Y, né, de certo M, né, porque nós vamos ter M faixas, né, M igual a 0, M igual a 1. Deixa eu ver se aqui tem um desenho, se está escrito já com M's. Aqui não está, né, mas veja, isso aqui é o M igual a 0, esse aqui é o M menos 1, esse aqui é o M menos 2, esse aqui é o M igual a 1, esse aqui é o M igual a 2, né? Então, para cada M nós vamos procurar esse Y aqui, ó. Qual que é o Y1, né? Qual a distância aqui do centro? Essa aqui, né? Então, é esse Y que nós estamos buscando. Então, observe que a tangente, né, do nosso θm, que vai ser referente a cada um desses m's aqui, né? Então, a gente pode achar o y tanto para franja escura ou clara, né? Tanto faz. Vai ser dado pela altura y dividido por r, né? É onde que y vai ser a posição da franja a um certo m. Pode ser escuro ou claro, você que sabe, né? Então, a gente pode escrever o nosso y como sendo r tangente de θ, né? E como o y é muito menor do que r, né? Então o θm é pequeno, e aí a gente pode aproximar, né, a tangente de seno, né? E aproximando a tangente de seno, quem que é o seno do nosso θm? Está aqui em cima já, né? Vai ser, se a gente quiser para interferências construtivas, né? Seno de θ, m lambda sobre d, né? Então,
está aqui, né? M lambda sobre D, é o nosso seno de θ, né? Para a gente interferências construtivas, né? Então, quanto menor o valor de D, mais afastadas estão as franjas. Então, se você for diminuindo a distância entre as duas fendas, né? A gente observa que mais afastado vai estar as nossas franjas claras, né? Opa, a câmera travou aqui. Deixa eu ver o que... Opa, destravou, né? Destravou, né? Bom, e observem o seguinte, em termos de dados experimentais, né, D é fácil de ter, né? É a distância entre as duas fontes, certo? Então, o Jung tinha. YM é fácil, é só você ir lá medir o tamanho entre as duas franjas. R também é fácil. E M também é fácil. Então, observem através dessa equação aqui, eles conseguiram obter, né, o comprimento de onda da luz, né? Basta ter a distância entre as duas fendas, você medir a distância entre as duas franjas claras, no caso, o R é a distância do teu anteparo para as duas fontes, e o M, né, é a posição respectiva do teu Y, certo? E aí, olha só, a experiência de Jung foi a primeira, né, medida direta do comprimento de onda da luz, né? Legal, né? Então, vejam que além de ele provar com o experimento que os raios luminosos eram ondas, né? Então nós temos ondas luminosas, né? Ele também achou qual é o comprimento de onda, né, da luz monocromática que ele utilizou, né? Para a gente encerrar, vou fazer 2 experimentos, tá? O primeiro experimento, né, o primeiro exemplo, né? Então, em uma experiência, interferência fenda dupla, a distância das fendas é de 0,2 milímetros e a tela está a uma distância de 1 metro. Então vejam, é bem diferente o tamanho, né? A terceira, a franja brilhante, sem contar a franja brilhante que se forma no centro, né? Então, se ele não está contando a do centro, então ele não está contando o M0. Então, a terceira franja brilhante vai ser o nosso M3, né? Forma-se uma distância de 9,49 milímetros do centro da franja central. Então, aqui está a distância, né? Calcule o comprimento de onda da luz que foi utilizado. Basicamente é fazer o que o Jung fez, né? O que eu tenho? Né? A nossa equação aqui, ó, o comprimento de onda é D, YM, R sobre M. Então vamos lá. O D, aqui ó, o YM, então veja, isso que tem que cuidar. Então eu estou pegando o YM do M igual a 3. Então por isso que eu tenho que cuidar que aqui é 3. Então está aqui o Y3, né? O Y referente à ordem 3. Né? Aqui está a distância D, né? Aqui é a distância entre as duas fendas, e 1 é a distância R. Então a gente encontra, olha, ele usou o vermelho, né? 633 nanômetros. Já o exemplo 2 é um exemplo bem interessante, que diz, olha, uma estação de rádio com frequência de 1500 kHz, né, opera com duas antenas idênticas com dipolos verticais que oscilam em fase, então elas estão em fase, né, separadas por uma distância de 400 metros. Para distâncias muito maiores que 400 metros, em que direções a intensidade de radiação transmitida se torna máxima, né? Então, basicamente, o que a gente quer? A gente quer essas linhas antinoidais, né? Eu quero saber, olha, em qual direção, né? Em qual linha que eu sigo, que eu sempre vou ter interferência máxima, né? Certo? Então, vamos colocar o nosso experimento. Então, ele dá qual que é a frequência. Através da frequência, a gente já acha qual é o comprimento de onda dessa onda eletromagnética, a distância entre as antenas, né? Então, o que nós temos? Nós queremos, né, direções de intensidade é máxima. Então, se é máxima e ele está em fase, então isso aqui vai ser o máximo, né? Interferência construtiva, por dois motivos, né? Porque essa equação
nos diz que quando a diferença de caminho é múltiplo de lambda, nós temos construtiva, mas eu uso essa equação porque ele fala que oscilam em fase. Se falasse que estão oscilando defasados de π, aí a gente ia ter que entrar isso nas nossas contas também, tá? E aí a gente encontra uma relação de seno, né? Então, para quais direções nós temos máximo, né? Então, baseado aqui, né? Em relação a esta linha aqui, ó, né? Então, eu vou pegar aqui, nós vamos encontrar, esse aqui são os ângulos que nós vamos encontrar. Então, o ângulo seno, né, vai ser lambda sobre D, que vai dar 200 por 400, né? Então, vai ser o nosso M. Então, M igual a zero. Então, quando o seno de θ é igual a zero, então θ igual a zero. Então, nesta linha aqui, nós vamos ter uma intensidade máxima. Quando M igual a mais ou menos 1, então o seno vai ser de mais ou menos meio, isso vai dar um θ igual a mais ou menos 30. Então, nesta linha aqui, ó, fazendo 30 graus, aqui mais e menos, nós também vamos ter máximo, são as nossas linhas antinodais. E quando o seno é de mais ou menos 2, vai dar mais ou menos 1, que aí vai ser mais ou menos 90. Observem que para M menor que menos 2, né, ou seja, M menos 3 e M3, não faz mais sentido físico falar, porque nós vamos ter, vai implicar num seno maior do que 1 e isso não existe, né? Então a figurinha mais bonitinha está aqui, né? Então repare que nós temos as nossas linhas antinodais, que é onde que as circunferências aqui, né, se cruzam, né? Essa circunferência aqui, ó, essa circunferência devido à fonte S2, ó, ela se cruza com a circunferência devido à fonte S1, né? Em tempos diferentes, né? São frentes de ondas diferentes. Claro que tem que ser frentes de ondas diferentes, porque estão em distâncias diferentes, né? Então, em relação a essa linha aqui, né? 30. Então, essa toda aqui nós sempre teremos máximos, né? Aqui também sempre teremos máximos, aqui também. É claro que os mínimos vão estar entre os máximos, né? Dá para vocês calcularem também. Se vocês quiserem saber onde estão os mínimos, é só substituir essa equação aqui, né, por m mais 1 meio vezes lambda, né, e aí a gente tem as linhas antinodais, ou seja, onde que nós vamos ter amplitude máxima, certo? Bom, pessoal, aí agora a gente finaliza essa nossa aula, né, sobre interferência. E aí depois agora a gente vai continuar vendo a parte de interferência, vamos ver como a gente calcula a intensidade dessas franjas, né? Vamos ver como que a gente faz a interferência para película, para entender, né, a bolha de sabão, por exemplo, tá? Depois a gente vai para a difração, onde que difração é um fenômeno de interferência, mas causado por múltiplas fendas, né? E também é um fenômeno, a interferência que acontece pela largura de uma fenda só, que daí com calma vocês vão ver mais para frente, tá certo? Então, até mais. Valeu!